Olá, sem dúvida é uma satisfação estar aqui nesse evento fantástico sobre os novos rumos do direito e do processo de trabalho, a convite do meu querido amigo, professor Elison Miessa. Sou o professor Fabiano Coelho, juiz do trabalho, e vou falar aqui um pouco para vocês sobre a reforma trabalhista nos tribunais. É claro que dava para a gente fazer um curso aqui com muitas horas sobre esse assunto, dada a amplitude da reforma trabalhista, inclusive em relação a divergências que vêm surgindo nos tribunais. E por isso eu foquei em determinados assuntos que me parece que são mais sensíveis e que estarão na pauta dos tribunais trabalhistas em 2021, né, para que a gente possa aqui ter uma dinâmica mais favorável para vocês. Então, separei aqui mais ou menos 15 temas e algumas teses para trazer para vocês. Primeiro assunto que eu trago é sobre o direito intertemporal. Afinal de contas, como é que eu vou aplicar as regras da reforma trabalhista? E aí são várias teses que eu disponibilizo aqui para vocês. A primeira tese, que está bem tranquila no TST, é de que a reforma trabalhista não pode retroagir para alcançar situações consolidadas, né? Então, nesse sentido, aquelas situações já de atos jurídicos praticados antes da reforma trabalhista, elas não podem receber a lei nova, né? Isso violaria o princípio da irretroatividade das normas jurídicas. Mais ou menos tranquilo essa questão, eu digo porque a gente vai ver aqui que tem uma pontinha de ressalva que um setor da jurisprudência faz em relação a essa irretroatividade. Uma outra situação importante é o reconhecimento do direito adquirido quanto às situações consolidadas na vigência da reforma trabalhista. E o caso típico que eu trago aqui é da situação da súmula 372 do TST, sobre estabilidade financeira. A reforma trabalhista visou impedir a incorporação da gratificação de função para os trabalhadores que alcançassem mais de 10 anos de tempo de serviço, que é o que consta lá da súmula 372, mas o TST, em especial, tem já diversas decisões, dezenas de decisões até, determinando a incorporação nesse tipo de situação, né? Dizendo que o que importa é que, se o empregado alcançou os 10 anos de tempo de serviço antes da reforma, ainda que a reversão ao cargo original se dê na vigência da reforma trabalhista, a forte tendência da jurisprudência é garantir o direito adquirido desse empregado. Agora, por outro lado, uma terceira tese que eu trago aqui, que é bem polêmica, é no sentido de que, naquilo que prejudica o empregado, a reforma não se aplica aos contratos de trabalho iniciados antes de 11 de novembro de 2017. Essa tese, ela é inclusive inspirada na súmula 191 do TST, apesar de ser uma questão pontual sobre alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade, mas ali o TST usou essa técnica de como a lei mudou para prejudicar o trabalhador. Na súmula 191, o TST diz que a nova regra só vale para aqueles que forem contratados já na vigência daquela nova lei, né? No caso específico, a lei que mudou o artigo 193 da CLT. A sexta turma do TST é a única turma que vem reiteradamente declarando essa tese de que a reforma não se aplica aos contratos iniciados antes de 11 de novembro de 2017. Então, já tem decisão da sexta turma mandando pagar hora in itinere depois de 11 de novembro de 2017, e tem decisão também sobre intervalo entre a jornada, mandando apurar a regra antiga do parágrafo 4º do artigo 71, porque o contrato teve início antes da vigência da reforma trabalhista. A tese 4 é justamente a tese contrária, de que a reforma aplica-se, inclusive, naquilo que prejudica o empregado. A gente vai achar decisões da quarta turma sobre hora in itinere, mandando pagar só até 10 de novembro de 2017, decisão da oitava turma, mandando apurar as horas extras pela supressão do intervalo do artigo 384, que era aquele intervalo que a mulher tinha
antes de iniciar a prestação de horas extras. A regra do 384 foi revogada pela reforma trabalhista e a 8ª turma decidiu que só apura essa verba até 10 de novembro de 2017. A 2ª turma do TST aplicou essa tese num processo de horas in itinere, né? Então, a 5ª turma também tem diversas decisões sobre essa situação. Há uma forte tendência, portanto, a que o TST acabe adotando essa tese, de que a reforma será aplicável aos contratos de trabalho iniciados antes da vigência da Lei 3.467. Uma 5ª tese que eu trago, que é um desdobramento da 4ª, é de que a incidência da reforma nos contratos de trabalho em curso tanto é imediata, que pode, inclusive, alterar a natureza jurídica de uma parcela que até então era salarial. Há uma decisão da 5ª turma do TST dizendo que o vale alimentação fornecido em virtude do contrato de trabalho só era salário até 10 de novembro de 2017. A partir de 11 de novembro de 2017, sem qualquer ajuste entre as partes ou negociação coletiva, automaticamente consideraria a parcela indenizatória nos termos da nova redação dos artigos 457 e 458 da CLT. A tese 6, nos temas em que a legislação era omissa antes da reforma trabalhista e que houve construção jurisprudencial de direitos, a reforma poderia ser aplicada como norte de julgamento. Então, isso aqui, de certo modo, aplica de forma retroativa a norma. A gente vê algumas decisões da 4ª turma do TST, em especial, em 2 temas. Primeiro, na questão da súmula 372. A 4ª turma vem dizendo que a súmula 372 foi uma construção jurisprudencial, fruto de ativismo judicial do TST, e que seria ilegítima a tese fixada na súmula 372. Então, nos casos em que o trabalhador vem pleiteando a incorporação da gratificação de função, mesmo que a reversão tenha se dado antes da reforma trabalhista, a 4ª turma está negando o direito, dizendo que nunca teve o direito que é enunciado na súmula 372. Fatalmente, a SDI vai se pronunciar sobre esse assunto, mas é uma ressalva aqui importante, ainda que isolada no tribunal. E outro ponto também da 4ª turma é julgando as questões de propagandas comerciais e uniformes, né, que o TST tinha até então jurisprudência pacífica de cabimento de indenização por dano moral por mau uso, né, uso não autorizado da imagem do trabalhador, quando a empresa coloca marcas de parceiros comerciais nos uniformes. A 4ª turma também tem algumas decisões dizendo que isso é ativismo judicial, porque não havia nenhuma justificativa para mandar pagar essa indenização, e sendo assim, já que não havia lei fixando o direito à indenização, seria mais viável aplicar o critério da lei nova, da reforma trabalhista. Então, isso, de certo modo, a 4ª turma diz que não é uma aplicação retroativa da reforma, mas o resultado acaba sendo esse. Uma 7ª tese que eu trago aqui já no campo processual, em várias decisões e também na Instrução Normativa 41, que interpretou as normas processuais da reforma trabalhista, o TST está decidindo que as regras de custas em caso de arquivamento, bem como honorários advocatícios pela mera sucumbência, só são aplicáveis às ações ajuizadas depois de 11 de novembro, a partir de 11 de novembro de 2017. Para as ações anteriores à vigência da reforma trabalhista, não se aplicam as novas regras de sucumbência. Outra tese, a 8ª tese que eu trago aqui, é que, em relação à prescrição intercorrente, cresce no TST o entendimento no sentido de que a reforma trabalhista, naquilo que autoriza a aplicação, inclusive, de ofício da prescrição intercorrente, é o artigo 11A da CLT, só se aplica para as execuções iniciadas a partir de 11 de novembro de 2017. Isso aqui também está lá na Instrução Normativa 41. E a 9ª tese, sobre direito intertemporal,
que as alterações no sistema recursal alcançam os recursos sobre decisões publicadas em 11 de novembro de 2017 em diante. Né? Então, as novas regras, seja de depósito recursal, de contagem dos prazos em dias úteis, da exigência da transcendência no recurso de revista, tudo, eu vou aplicar as novas regras para aquelas decisões que foram publicadas, não é que iniciou o prazo, mas que foram publicadas a partir de 11 de novembro de 2017. Vou dar um exemplo aqui. A decisão foi publicada dia 10 de novembro de 2017, era uma sexta-feira. Ainda que na contagem de prazo eu excluo o dia do início, né? Então, o primeiro dia da contagem do prazo para o recurso seria a segunda-feira, dia 14, nesse caso eu não aplico regras da reforma trabalhista, porque o que importa é que a publicação da decisão foi no dia 10 de novembro de 2017. Esse é o norte que tem seguido as decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Vou para um tema segundo, então, que é o dano existencial. E aqui nós temos visto ser muito recorrente pedidos de dano existencial em relação a excesso de jornada. E a SDI 1 do TST pacificou o entendimento de que o dano existencial só é configurado quando houver prova efetiva do prejuízo processual sofrido pelo empregado. Então, ainda que seja uma jornada de 14 horas, por exemplo, eu não posso presumir o dano existencial. Eu tenho que provar que prejuízo que teve, familiar, no estudo, em alguma questão existencial do empregado, do contrário, não tem direito à indenização. O terceiro tema que eu trago aqui é que a reforma trabalhista na regulamentação do dano extrapatrimonial, ela tenta empurrar a aplicação exclusiva da responsabilidade subjetiva no campo do direito do trabalho. No entanto, a tese que eu trago aqui está expressa no tema 932 da tabela de repercussão geral, em que o STF fixou que aplica-se aos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, e aí a gente pode estender para outras espécies de dano extrapatrimonial no campo das relações de trabalho, aplica-se a regra do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, de modo que a responsabilidade objetiva é aplicável no direito do trabalho quando o dano decorre de uma atividade de risco exercida pelo empregado. O quarto tema que eu trago aqui é sobre atividade insalubre de gestantes e lactantes. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 5934, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pronunciou a inconstitucionalidade da regra da reforma trabalhista, lá do artigo 394-A, que autorizava o trabalho de gestantes e lactantes em atividades insalubres. Então, a gente volta à regra anterior de proibição plena do trabalho insalubre de gestantes e lactantes, mas permanece a aplicação da reforma naquilo que não foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Mais especificamente, quando diz, no 394-A, que a mulher vai receber o adicional de insalubridade mesmo no período em que for afastada em razão da gravidez ou da situação de lactante. E depois a empresa compensa essas contribuições, esse adicional, esse encargo que ela teve com as contribuições previdenciárias. Um quinto tema que eu trago aqui, com a tese número 13, é de que o trabalho intermitente pode ser utilizado em qualquer atividade. Houve uma decisão do TRT da Terceira Região, Minas Gerais, dizendo que o trabalho intermitente só seria usado em atividades de demandas especiais da empresa, acréscimo de serviço, alguma coisa nesse sentido. E essa decisão foi reformada pela quarta turma do TST, que afirmou que não há essa restrição legal e, por isso, o trabalho intermitente pode ser utilizado em qualquer tipo de demanda de uma determinada empresa. O sexto tema que eu trago aqui é sobre imposto sindical, que a reforma trabalhista acabou com a obrigatoriedade do imposto e o STF, em diversas ADINs, poderia citar aqui a ADIN 5794, por exemplo, e na DC
55, né? Foram 13 ou 14 ADINs que foram julgadas em bloco. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da extinção do imposto sindical. E aí ficou outro problema, porque a reforma trabalhista diz que, a partir de então, o desconto da contribuição sindical só pode ser feito mediante autorização individual por escrito do trabalhador, em que ele autoriza que a empresa, o seu empregador, possa descontar a contribuição sindical e passar para o sindicato. Mas já há algumas decisões do TST, eu destaco a decisão da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que, depois da reforma trabalhista, essa autorização de desconto ela tem que ser necessariamente individual. Não pode ser uma assembleia da categoria, por exemplo, que decida que todos os membros da categoria profissional estão autorizando e que vão sofrer o desconto. Tem que ter autorização judicial. Vamos prosseguir, que eu separei muita coisa aqui, muito conteúdo para vocês. O 7º tema é sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no tema 1046 para definir a validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, né? Então, a ideia do relator, que não foi vitoriosa no plenário virtual, por isso o assunto vai para o plenário físico, mas a tese fixada, pretendida pelo ministro Gilmar Mendes, era no sentido de que os sindicatos pudessem negociar tudo aquilo que não tivesse assegurado na Constituição, quando, na verdade, os direitos absolutamente indisponíveis vão além do texto constitucional. Basta lembrar as normas de saúde e segurança, né, as NRs, que não podem ser objeto de flexibilização por negociação coletiva e, no entanto, não estão na Constituição. Um 8º tema que eu trago aqui é sobre homologação de acordo extrajudicial, procedimento que está lá no artigo 855B e seguintes da CLT. Uma das grandes discussões sobre o acordo extrajudicial é se as partes podem ajustar uma cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, porque o caput do 855E menciona que haverá uma suspensão da prescrição em relação aos direitos especificados no acordo extrajudicial, dando a ideia de que as partes devem especificar cada um dos direitos que estão sendo transacionados. Não poderia ser uma negociação em bloco, né? No entanto, há decisões do TST, mais especificamente da 4ª turma do TST, em que diz 2 pontos bem interessantes. Primeiro, é que a 4ª turma valida esse tipo de cláusula que quita geral o contrato de trabalho. E o segundo ponto importante, o relator foi o ministro Ives dessa decisão, o relator diz o seguinte: a atuação do juiz nesses processos de homologação de acordo extrajudicial é uma atuação binária. Ou eu homologo o acordo, ou simplesmente eu não homologo, não tem meio termo. Não pode o juiz homologar em parte, homologar o acordo, exceto em relação àquela situação de quitação geral. Porque se eu fizer isso, eu estou desvirtuando a vontade das partes que foi manifestada por meio daquele acordo. O tema 9 que eu trago é sobre gratuidade da justiça. Aqui há muita polêmica, né? Existe uma ADIM no Supremo, a ADIM 5766, que está com resultado de 1-1, mas tanto parece mesmo que é inconstitucional essa regra que faz com que, em várias passagens da reforma trabalhista sobre arquivamento, em que o beneficiário da justiça gratuita não justifica a ausência, honorários periciais, quando o beneficiário da justiça gratuita perde a pretensão que gerou a prova pericial, e honorários advocatícios de sucumbência. Então, nessas situações, fixa a reforma trabalhista que o beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado a pagar a despesa processual. Tanto é inconstitucional que o próprio relator, na ADI
5766, no Supremo, o ministro Roberto Barroso, para dizer que é constitucional, ele inventou uma regra que não está lá na lei, né? Então, o ministro fixou o parâmetro que, para que seja exigida às custas, eu tenho que preservar uma vez o teto da Previdência Social. Então, tudo que o empregado receber, além de uma vez o teto da Previdência, eu posso obrigá-lo a pagar até 30% desse saldo excedente do teto da Previdência. Então, é uma tese aqui para que a norma seja considerada constitucional, mas há uma discussão, né, e aqui a tese 18, uma discussão de constitucionalidade dessa exigência. Agora, por outro lado, a tese 19 que eu trago é uma matéria que está polêmica. Qual que é o meio de provar hipossuficiência na vigência da reforma trabalhista? Porque antes da reforma trabalhista, eu poderia provar a hipossuficiência por meio da juntada de uma declaração de pobreza. Isso é reconhecido, inclusive, na súmula 463 do Tribunal Superior do Trabalho. Só que o legislador fez sumir a previsão de comprovar a miserabilidade por meio da declaração, que pode ser, inclusive, declarada pelo advogado, se ele tiver poderes específicos na procuração. Então, a tese 19, que eu fixo aqui, é que algumas turmas do TST dizem que, embora tenha sido mudada, tenha sido excluída a previsão de provar por meio de declaração, a reforma trabalhista não especificou qual seria, então, o meio de prova. Por isso, vários órgãos do TST, eu poderia listar aqui a segunda turma, a terceira turma, a sexta, a sétima, a oitava, a SDI 2, vem dizendo que não mudou nada, que se não consignou qual é o meio de prova da hipossuficiência, eu vou aplicar de forma supletiva o Código de Processo Civil, que lá no artigo 99 indica que presume-se a veracidade de uma declaração de pobreza de uma pessoa natural. Então, nesse sentido aqui, há uma forte tendência no Tribunal Superior do Trabalho de considerar a declaração como meio hábil. E a tese 20 que eu trago é justamente a tese contrária, a tese que está sendo aplicada pela quarta e quinta turma do TST, entendendo que, a partir da reforma, a declaração de pobreza é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência. O trabalhador ou aquela pessoa que quer os benefícios da justiça gratuita, ela teria que fazer uma prova robusta, né? No caso da pessoa natural, demonstrando a sua renda, as suas despesas mensais, para convencer o juiz ou o tribunal de que não há uma sobra salarial que permita arcar com as despesas do processo. A tese número 10 que eu trago aqui, o tema número 10 que eu trago para vocês, é sobre honorários advocatícios. E aqui esse tema tem sido muito rico e, por isso, eu trago diversos assuntos para vocês, né? Tem a tese da própria inconstitucionalidade, que está junto lá com a inconstitucionalidade da cobrança de custas, né? Daquele beneficiário da justiça gratuita. Então, não vou nem repetir essa questão aqui, né? Mas é uma tese que a gente poderia simplesmente fixar aqui como tese 21, que há uma tese de inconstitucionalidade da cobrança de honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita. A tese 22, o beneficiário da justiça gratuita só pagará honorários advocatícios quando ele receber um crédito capaz de mudar sua condição econômica. Isso porque o parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT fala que haverá o pagamento pelo beneficiário da justiça gratuita que perceber um crédito capaz de suportar a despesa. E a sétima turma do TST já tem decisão dizendo que essa noção de crédito capaz de suportar a despesa é uma noção socioeconômica, tem que ser um crédito de tal monta que muda a condição econômica do beneficiário da justiça gratuita. Já a tese contrária, na quarta turma do TST, seria a nossa tese 23 aqui, é de que o pagamento dos honorários advocatícios vai verificar apenas se o crédito percebido é matematicamente capaz de suportar a despesa. Eu não preciso ter uma alteração da condição socioeconômica desse indivíduo. A tese 24, que já teve decisão da quarta turma,
do TST de que não cabe honorários advocatícios na hipótese de arquivamento, até porque no arquivamento a atividade processual do próprio reclamado é mínima. A tese 25 é de que cabe honorários advocatícios na renúncia, também decisão da quarta turma, entendendo que aquela situação que a gente vê muito, né? Quando vê que não tem prova para evitar a sucumbência, o advogado renuncia àquele pedido. A quarta turma vem dizendo que cabe honorários advocatícios nessa situação. A 26ª tese, também da quarta turma, é de que cabe os honorários na hipótese de desistência também, que aplicaria aqui o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, que prevê essa possibilidade de honorários tanto na renúncia quanto na desistência. A tese 27, também da quarta turma do TST, é sobre sucumbência recíproca, né? A matéria ainda vai ser bastante discutida no TST, porque existe nos tribunais regionais uma forte corrente que fala que só tem sucumbência recíproca quando o trabalhador perdeu um pedido integralmente. Se ele pediu 2 horas extras por dia e o juiz deferiu uma, vários tribunais estão dizendo que não tem sucumbência recíproca, porque pelo princípio da causalidade, o que importa no final é que a ação só existiu porque a empresa descumpriu o direito do trabalhador, e por isso só a empresa pagaria honorários advocatícios. Mas teve um caso envolvendo dano moral em que a quarta turma aplicou essa sucumbência recíproca. Vamos dar um exemplo aqui, não sei se era propriamente esse o valor do recurso julgado pela quarta turma. Imagine que você pediu para o seu cliente R$20 mil de indenização por dano moral e o juiz deferiu apenas R$5 mil. Então, pela decisão da quarta turma, o seu cliente teria que pagar honorários advocatícios para o procurador da reclamada em cima de R$15 mil, que é a diferença entre o que ele pediu, os 20 mil, e o que ele ganhou, que eram os 5 mil. Eu, particularmente, não concordo com essa tese. A tese 28, que está numa decisão da quinta turma do TST, diz que com a reforma trabalhista, os honorários advocatícios contra a fazenda pública seguem a regra da CLT, percentual de 5% a 15%. Agora, o CPC tem percentuais variáveis e a própria súmula 219 do TST, que é a súmula sobre os honorários, diz que a gente vai aplicar o processo do trabalho para os processos da fazenda pública, os percentuais diferenciados do artigo 85 do Código de Processo Civil. E a quinta turma, numa decisão inédita, vem dizendo que não cabe a aplicação do CPC aqui. O tema número 11 é sobre exceção de incompetência territorial. E aí eu trago uma decisão da SDI 2 com a nossa tese 29 aqui da palestra. O prazo de 5 dias, que está lá no artigo 800 da CLT, 5 dias a partir da notificação para eu apresentar a exceção de incompetência territorial, é um prazo preclusivo. Por isso, se deixar passar os 5 dias, não cabe mais a apresentação da exceção em audiência. O tema 12 que eu trago é sobre liquidação do pedido. A matéria é bem polêmica. Eu não vou nem entrar o que precisa liquidar, o que não precisa, porque isso aí está bem dividida mesmo a situação. Mas algumas teses aqui eu quero trazer. A tese número 30, então, da palestra, uma decisão da quinta turma do TST, que diz que não cabe abertura de prazo para emenda à petição inicial quando a petição não estiver liquidada. Afasta a aplicação, portanto, da súmula 263 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu não concordo. Para mim, sempre o juiz tem que dar oportunidade para emendar antes de extinguir. A tese 31 e 32 são teses sobre a apresentação dos cálculos por estimativa. Então, eu trago aqui decisões da mesma turma, da sexta turma do TST. Então, na tese 31, a sexta turma diz que se o advogado mencionar na petição inicial que o cálculo está sendo feito por estimativa, né, por mera estimativa, o juiz pode condenar a empresa em valores acima daqueles que foram indicados na petição inicial. Agora, na minha tese 32, também da sexta turma,
Se o advogado não fizer essa ressalva de que se trata de uma estimativa do pedido, o que vai acontecer é que o juiz será obrigado a limitar, a não ultrapassar os valores pretendidos na petição inicial, sob pena de proferir uma sentença ultra petita. Vamos aqui na reta final, rapidamente, o tema 13, desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 841 da CLT, menciona que, oferecida a defesa, o autor só pode desistir mediante anuência do réu, mas a 5ª turma do TST está decidindo que a reforma trabalhista manteve a defesa como ato praticado em audiência. Então, ainda que a defesa seja juntada aos autos pelo PJE, a defesa formalmente ela é produzida em audiência, e por isso até a audiência, até o momento da conciliação, o autor pode desistir independente de anuência do réu, e por isso é a nossa tese 33 aqui. O 14º tema, execução de ofício, né? E aí a gente traz a tese 34, uma decisão da 8ª turma do TST, relatada pela ministra Dora Maria da Costa, que diz que, embora a reforma tenha acabado com a execução de ofício, se o juiz promover execução de ofício, só haverá nulidade se o devedor provar o tipo de prejuízo processual que ele teve com aquela iniciativa do juiz, aplicando, portanto, o princípio da instrumentalidade. O tema 15 é sobre transcendência, e aí a gente traz aqui, é o fechamento da palestra. Transcendência, que é um tema que eu e o meu amigo Edson Miessa gostamos muito de trabalhar nos nossos cursos, em textos, enfim. E aí diz, na minha tese 35 aqui, é inconstitucional o parágrafo 5º do artigo 896-A da CLT, naquilo que fixa a irrecorribilidade das decisões monocráticas em agravo de instrumento no recurso de revista. É a minha tese 35, foi declarada em inconstitucionalidade pelo Pleno do TST e, por isso, vai caber agravo interno contra esse tipo de decisão. E a última tese, tese 36, para fechar a palestra, a transcendência é examinada de ofício pelo TST, está, inclusive, no regimento interno do tribunal, e, por isso, o advogado não precisa apresentar a preliminar de transcendência no seu recurso de revista. Vamos terminando por aqui, deixando um grande abraço para vocês, um grande 2021 com sucesso de estudo, sucesso profissional para todos, e aqui para a Escola Trabalhista, para a aprovação PGE, para o meu amigo Edson Miessa e todos que participam desse evento. Até a próxima.